Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Gabriel. Estamos aí de volta com o nosso conteúdo de equilíbrio químico. Hoje falando sobre deslocamento de equilíbrio químico, que baseia-se aí no princípio de Le Chatelier. Então, Le Chatelier falava que todas as vezes que o sistema ali em equilíbrio químico é perturbado, seja por um fator externo, o equilíbrio sempre ele vai se deslocar no sentido de minimizar essa perturbação. Então, o equilíbrio químico ele pode ser perturbado aí de três maneiras diferentes: alterando a concentração, alterando a pressão ou a temperatura. O que acontece, Gabriel? Se eu alterar uma dessas três propriedades, o equilíbrio ele vai ser deslocado. Ele pode ser deslocado para produzir mais produto ou para gerar mais reagente. Então, isso é muito utilizado em indústria, principalmente em indústrias de grandes portes, para gerar mais produto. Então, na verdade, ele não vai alterar o valor da constante. Na verdade, ele vai deslocar o equilíbrio ali, ou no sentido de produzir mais produto, de gerar mais produto, ou de gerar mais reagente, tá? Então, depende de cada situação. Seria aí esses três fatores. O único fator que altera a constante de equilíbrio é a temperatura. Então, se vocês quiserem anotar aí, podem anotar. Então, se as reações foram feitas em diferentes temperaturas, então vai fornecer constante de equilíbrio diferente. Mas pressão e concentração não altera a constante de equilíbrio, não altera o valor, apenas desloca o equilíbrio em algum sentido. É igual balança. Quando eu coloco, estou numa balança, né? Aquelas balanças antigas de feira, né? Se eu colocar mais peso em um lado, o que vai acontecer? Vai deslocar ali e elas não vão continuar equilibradas. Beleza? Primeiro fator é a concentração. Nós iremos estudar esses três nessa aula. Então, a concentração, ela pode ou aumentar ou ela pode diminuir. A concentração, ela aumenta quando a gente está adicionando uma substância ali. Lembrando que essa substância tem que participar do equilíbrio químico, tá? E a concentração diminui quando a gente está tirando aquela substância do equilíbrio químico. Então, quando a gente está adicionando a substância, quando a concentração está aumentando, sempre o equilíbrio vai deslocar no sentido oposto da adição. Todas as vezes que nós estamos diminuindo a concentração, ele vai deslocar para o mesmo lado da retirada. Aí sempre eu brinco, é como se fosse um aviãozinho. Então pensa, eu tenho um avião, eu estou equilibrado. E o avião pode fazer curvas, não é? Então imagine, eu vou aumentar o meu reagente, que está aqui, ó, certo? Se eu aumento, o que acontece? Eu estou aumentando, o equilíbrio vai deslocar para o lado oposto, para onde eu abaixei a mão. Então sempre que eu aumento, eu desloco o equilíbrio para o lado oposto. Então, se eu estou aumentando os reagentes, a tendência é que forme mais produtos. Pense sempre no aviãozinho. Agora eu estou retirando, então o aviãozinho está em equilíbrio. Agora eu vou retirar o reagente. Se eu retiro, o que acontece? A minha mão, ó, do reagente vai diminuir. O que acontece com o avião? Ele vai deslocar no mesmo sentido da retirada. Então, se eu estou tirando o reagente, a tendência é que produza mais reagente, para que o equilíbrio volte a ser estabelecido sobre as mesmas condições. Então, sempre que eu aumento a concentração, desloco no sentido oposto. Sempre que eu diminuo a concentração, desloco no mesmo sentido. Tá? Lembre do avião. Vamos fazer um exemplo aqui. Ó. Então, eu tenho amônia gasosa reagindo com 3 mols de hidrogênio, vai produzir 2 mols de amônia, nitrogênio, na verdade. Gás nitrogênio reagindo com gás hidrogênio, produzindo 2 mols de amônia. O sentido 1 é o sentido de formar produto. Então, pode estar no sentido 1 ou pode estar no sentido da direita, ou pode falar para produzir produtos. Então, pode ser dessas três formas diferentes. O sentido 2
está para a esquerda, para a geração de reagente. Então vamos lá, ó, eu estou aumentando a concentração de N2. Sempre eu tenho que mudar nessas concentrações das substâncias que estão envolvidas. Se estou aumentando, então pensa, estou no equilíbrio, ó, vou aumentar o reagente. O equilíbrio vai deslocar no sentido oposto, ou seja, vai deslocar no sentido 1, vai produzir mais produto. Então, se eu aumento a concentração de N2, eu estou deslocando no sentido 1. Agora, o que eu vou fazer? Vou reduzir ou diminuir a quantidade de amônia. Então, estou aqui, vou diminuir esse, ó. Então, se eu diminuo, eu desloco no mesmo sentido. Então, estou deslocando também no sentido 1. Ou no sentido para a direita, ou no sentido dos produtos, tá? Agora eu vou aumentar a amônia, então estou aumentando aqui. O que vai acontecer? Agora o equilíbrio vai deslocar naquele sentido. Aquele sentido que está representado aqui é o sentido 2. Agora eu vou diminuir hidrogênio. Então identifico onde está o hidrogênio, vou diminuir. Então se eu diminuo, eu também estou deslocando para lá. Para lá, sentido dos reagentes ou no sentido 2. Então tá aí o deslocamento do equilíbrio em relação à concentração. Vou apagar o quadro e aí nós falamos sobre a pressão. Em relação à pressão, pessoal, então a pressão, o que tem que ficar claro, só existe para gases, tá? Então, se no equilíbrio químico tiver sólido, líquido ou aquoso, nesse caso não iremos considerar essas substâncias. Consideraremos apenas as substâncias gasosas. Então, quem tem pressão são apenas os gases. Então, a pressão, novamente, ela pode acontecer de duas maneiras. Aumentando a pressão ou diminuindo a pressão. Se nós aumentamos a pressão, então pensa, qual propriedade que vai estar alterando? Pensa numa bexiga ou numa bola de futebol. Se a gente está aumentando a pressão, então o volume vai estar diminuindo. Então, se o volume é bem pequenininho, é porque a gente está com pressão alta, tá? Então, todo o aumento de pressão está associado a uma diminuição do volume. As partículas estão mais próximas, vão colidir mais rapidamente e facilmente. Se a gente diminui a pressão, agora a gente está aumentando o volume, tá? Então, toda diminuição de pressão está associada com o aumento de volume. Por que a gente vai estar relacionando com o volume? Porque é onde o equilíbrio vai deslocar. Então, se eu tenho um aumento de pressão, temos diminuição de volume e o equilíbrio ele vai deslocar no sentido de menor volume ou menor número de mols. Se nós temos diminuição de pressão, nós temos aumento do volume, consequentemente, o equilíbrio químico ele vai deslocar no sentido de maior volume ou maior número de mols. Então, o que nós temos que fazer? A primeira coisa, identificar qual lado que tem maior número de mols, se é o reagente ou se é os produtos. Lembra que só entra gases, tá? Então, se no equilíbrio tiver sólido, líquido ou aquoso, nós não consideraremos essas substâncias. Veja aqui no exemplo 2, novamente nitrogênio e hidrogênio. Os dois são gasosos. Tenho 1 mol de nitrogênio e 3 de hidrogênio. 1 mais 3 deu 4. Então, esse seria o número de mols dos reagentes. 4 mol. Beleza? Dos produtos agora. Dos produtos é gás também, só tem amônia. No caso, só 2 mols. Então, aqui, 2 mols. Então, qual lado que tem maior número de mols? Do lado dos reagentes, tá? Qual que tem menor? Do lado dos produtos. Se tivesse um óxido de cálcio sólido, nós não iríamos considerar ele. Beleza? Agora, vou aumentar a pressão. Ou seja, estou diminuindo o volume. Se eu diminuo o volume, eu desloco no sentido de menor volume. Onde que tem o menor volume? Do lado de cá. Qual que é o lado de cá? É o sentido 1 também.
Então, se eu estou aumentando a pressão, eu diminuo o volume, consequentemente, eu desloco no sentido de menor volume. Se eu diminuo a pressão, estou aumentando o volume. Então, eu desloco no sentido de maior volume. Onde que tem maior volume? Aqui. Esse sentido é o sentido do jeito que está aqui, o sentido 2, ou o sentido para o lado dos reagentes. Nesse caso, vai gerar mais reagente. Aumentando o volume. Então, eu desloco no sentido de maior volume. Onde que tem o maior volume? Novamente, lá ó, no sentido para a esquerda, né? Ou seja, o sentido 2 também. E agora eu vou diminuir o volume, desloco no sentido de menor volume. Desloco para a direita, desloco para o lado dos reagentes ou desloco no sentido 1, da maneira com que está representado. Então, essa daí seria a pressão. Vou apagar o quadro e aí a gente faz sobre a temperatura. Vamos lá, pessoal. Estamos de volta agora para falar sobre a temperatura. Então, novamente, a temperatura ou pode aumentar ou ela pode diminuir. Todas as vezes que a gente está falando com a temperatura, lembre dessa palavra aqui, ó, aumento. Todas as vezes que a gente aumenta a temperatura, nós estamos favorecendo reações endotérmicas, tá? Então, todas as vezes que nós aumentamos, nós estamos deslocando o equilíbrio no sentido endotérmico. Endo significa dentro. Então, pensa, eu estou ganhando dinheiro. Sempre eu peço para associar aqui com dinheiro. Então, endotérmico, eu estou absorvendo. Absorvendo, nesse caso, o térmico vem de calor. Então, eu estou absorvendo calor. Esse calor absorvido ou liberado é representado na forma de ΔH. Tá? Esse ΔH pode ser positivo ou pode ser negativo. Pense em dinheiro. Se eu estou absorvendo, eu estou ganhando dinheiro. Se eu estou ganhando dinheiro, eu fico positivo. Então, sempre que a gente tem aumento de temperatura, vai favorecer o sentido endotérmico, aquele que tem o ΔH positivo. Se eu estou diminuindo, então é o contrário. Eu vou favorecer as reações que liberam calor, que são chamadas de reações exotérmicas. Exo, fora. Estou liberando dinheiro. Então, ΔH meu é negativo. Estou perdendo dinheiro. Então, sempre lembre aí do aumento, tá? Aumento, se estou aumentando a temperatura, desloco no sentido endotérmico. Então, tenho aqui novamente a mesma reação, agora ele deu o ΔH. Então, ΔH negativo. Então, eu estou perdendo. Então, se eu estou perdendo, eu estou no sentido exotérmico. Então, ΔH negativo significa justamente isso daí, que nesse sentido, no sentido 1, eu tenho uma reação do tipo exotérmico. Ou exotérmica, né? Que é uma reação. Então, vamos lá. Se eu aumento a temperatura, eu favoreço o sentido aumento endotérmico. Se no sentido 1 ele é exotérmico, no sentido 2 ele é endotérmico. Então é para o sentido 2 que ele vai deslocar. Aqui está errado, ó. Eu esqueci de apagar lá, né? Sentido 2. Se eu estou diminuindo a temperatura, eu estou favorecendo agora o sentido exotérmico. Eu estou favorecendo o sentido 1. Daqui eu esqueci de apagar do anterior. Beleza? Então lembre sempre do aumento. Vamos recapitular. Concentração. Sempre a gente pensa no aviãozinho. Se eu aumentei, desloco no sentido oposto. Se eu diminuir, desloco no mesmo sentido. Pressão só vale para gases. Eu posso aumentar a pressão ou diminuir a pressão. Lembre que está associado ao volume. Se a gente aumenta a pressão, é porque diminui o volume e vai deslocar no sentido de menor volume. Se nós aumentamos a pressão, se a gente diminui a pressão, aumenta o volume. Se aumenta o volume, nós vamos deslocar no sentido de maior
volume ou maior número de mols, beleza? E eu esqueci de falar lá, aqui nós tínhamos no equilíbrio números de mols diferentes, então por isso que deslocava, né? Aumentei o volume, desloco no sentido de maior volume, então deslocava aqui para o sentido 2. Diminui o volume, desloco para o sentido de menor volume, sentido 1. E se os volumes forem iguais? Então aí a gente não desloca o equilíbrio, tá? Então se fosse 2 mols e 2 mols, a pressão ali não alteraria. E temperatura sempre lembra do aumento, tá? Então sempre a gente vai favorecer, o aumento da temperatura favorece reações endotérmicas. Então a reação endotérmica está no sentido 2, tá? Então ele vai deslocar com o aumento da temperatura. Beleza? Espero que tenha ficado claro. Se tiver dúvida, pode mandar mensagem, pode deixar aí nos comentários que a gente vai tentar esclarecer aos pouquinhos. Beleza? Grande abraço para vocês e até a próxima.